Tem muita gente, escute isso aqui. Eu conto esse testemunho, pastor Vitor Hugo, pelo Brasil. Eu comecei a pregar em 1999 e eu caí na besteira de dizer para o meu pastor que eu era pregador. Irmão, novo convertido tem umas conversas que o pastor tem que perdoar. Cheguei na igreja de terno e gravata com uma biblona desse tamanho na mão. Falei, pastor, tem um negócio errado com o senhor. Eu sou pregador e o senhor não deixa eu pregar. Ele disse, rapaz, tu quer pregar? Eu falei, quero. A cidade que eu nasci tem muita penitenciária. O pastor pegou uma autorização para nossa igreja. Olha o horário do culto. Segunda-feira, 9 da manhã. A gente fazia o culto na capela da penitenciária. 4 para 5 quilômetros de distância. Nem a passagem o pastor me deu. O pastor disse assim, me chamou e disse assim, tu é pregador mesmo? Eu falei, sou. E ele com a agenda em cima da mesa. Eu falei, rapaz, estourei. Pastor com a agenda na mão. Ele era superintendente daquela região. Eu falei, pronto. Ele fez minha agenda. O pastor disse assim para mim, assim, a tua agenda está feita e a tua primeira agenda é segunda, 9 da manhã. Eu falei, rapaz, mas segunda, 9 da manhã onde? Ele falou, na cadeia. Você vai pregar na penitenciária toda segunda-feira, 9 horas da manhã. Escute isso. O bom da penitenciária é que só tem uma capela para todas as igrejas. Cada igreja faz o culto um dia. E o cooperador da igreja, o irmão que cooperava, ligava o som, ajeitava as coisas, ele era um camarada muito gente boa, ele nunca tinha feito mal a ninguém. Ele tinha 38 homicídios. Só que ele era crente mesmo. Cooperador, ele que cuidava. E um dia, nós estamos no culto, entra um rapaz com um cigarro na mão, aceso, senta na cadeira e põe o pé em cima da outra, fumando. Aí esse irmão, gente boa, falou, irmão, aqui dentro não pode fumar. Aqui dentro não pode fumar não, aqui é a igreja, está desrespeitando, não pode fazer isso aqui não. O camarada abriu a mão e fez assim, ó. Tá! No rosto do irmão. Eu assentado ali no púlpito, falei assim, 39. Morreu. Meu Deus, o que esse camarada foi fazer? Está morto. O irmão tem 38 homicídios, o camarada dá um tapa no rosto dele, na cara. Você tá. Quando eu falei para o irmão que estava do meu lado assim, 39, está morto. O olho do irmão encheu de água. O irmão olhou para o cidadão e disse assim, deixa eu te dizer uma coisa. Em outro tempo, tu seria um homem morto. Mas eu nasci de novo. Jesus transformou minha vida. E eu não vou lhe fazer nenhum mal, porque eu estou trabalhando muito sozinho aqui. Sabe qual vai ser a tua prova? Jesus vai lhe salvar para ser o meu companheiro aqui na igreja. Então, levanta comigo assim as duas mãos aos céus. 15 dias depois o mesmo rapaz entrou sem o cigarro, levantou as mãos e disse assim, se Deus mudou a vida desse camarada, Deus muda a minha também. Eu também quero ser crente. Não, levanta a mão que eu vou liberar uma palavra de profecia na tua vida agora. Deus vai mostrar que você não vive de casca. Dentro de você tem semente. Dentro de você tem promessa. Dentro de você tem o Espírito Santo. Dentro de você tem a palavra de Deus. Quantos podem glorificar a Deus porque você não vive de casca? Não, você não vive de casca, você não é uma pessoa de aparência, você tem Deus dentro de você. E esta provação que você está passando só vai provar que isso é uma grande verdade. Esses dias alguém disse para mim assim, pastor Moisés, o senhor vai cantar do outro lado como Miriam cantou. Eu disse, irmão, aí não é só eu que canto não, qualquer um canta. Qualquer um canta, qualquer um canta. Eu disse para ele, me mostre um registro de Miriam cantando em outra ocasião. Ele disse, não tem. Eu disse, pois é. Sabe por que Miriam cantou? Ele disse, por quê? Eu disse, quem não canta depois que o mar abriu? Quem não canta depois que Faraó morreu? Quem não canta depois que está do outro lado? Balança teu irmão e diga para ele assim, eu quero ver você cantar no lagar. Canta. Canta sendo pisado. Canta enfermo. Canta com a notícia que você recebeu hoje à tarde, que você esperava uma notícia positiva e foi negativa. Canta aqui no culto desta noite, sabendo que você vai chegar em casa e vai encontrar uma guerra. Deus está dizendo assim, para uns
eu tiro a casca para revelar sua identidade. Para outros eu tiro a casca para provar que eles têm semente. Esse rapaz, eu não estou entendendo mais nada. Eu tenho as radiografias aqui, tuberculose em último grau. Não tinha um dos pulmões, o outro estava pequeno. E agora eu tiro 3 radiografias dos teus pulmões e aparece 2 pulmões novinhos, como de criança recém-nascida. O Gildo debaixo da cama diz: foi Deus, doutor, é Deus. Eu estou aqui pedindo 2 pulmões novinhos por conta de Deus. O doutor fala: rapaz, eu não creio nisso. O Gildo sai debaixo da cama, então fala: doutor, então vai e tira uma radiografia do fígado. Ele estava numa cirrose crônica, o fígado estava em decomposição. Vai lá e tira a radiografia. Quando o doutor levou contra Deus voltou. O Gildo diz: deita contra Deus. Contra Deus, eu não vou deitar nada, rapaz. Eu vou ficar de pé porque eu quero ver o inimigo aplaudir a minha vitória em pé. Deixa ele voltar. Dali um pouco o doutor vem, ele vem com o diretor do hospital e com uma junta de médicos dizendo: olha, nós fizemos pós-graduação na Europa e nunca vimos nada semelhante. Escute bem, eu ganhei um primo irmão meu que era traficante para Jesus. A única coisa que ele sabia era traficar. Quando largou o tráfico, perdeu o emprego. Ele tinha 3 filhos e ele começou a passar algumas necessidades. E toda vez que ele tinha alguma necessidade, ele batia lá na porta de casa. E Deus falava comigo: eu estou tratando com ele. Não resolva o problema dele, manda ele buscar minha presença. Eu falava: vai orar, vai orar. E nós tínhamos um mendigo na cidade. O nome do mendigo era Contra Deus. O mendigo andava sarnoso na cidade, meio biruta. E ele parava no meio da cidade, olhava para o céu e falava: ei, se tu existe, desce daí que eu te mato aqui embaixo. Toda a cidade conhecia o mendigo como Contra Deus. O maluco, o doido. O Walter saiu da minha casa numa noite, porque ele precisava de leite para o filho dele, e eu não dei dinheiro. Ele saiu revoltado. Quando ele saiu da casa dele, no meio do caminho ele encontrou com Contra Deus. Ele olhou para o Contra Deus e falou: ei, Contra, tu é contra, eu sou a favor, mas o nosso estado está quase o mesmo. Preciso conversar contigo. Ele chegou do lado do mendigo, sentou na sarjeta, falou: Contra Deus, eu não sei porquê, rapaz, eu era traficante, eu tinha tudo, larguei o tráfico, hoje estou que não tem nem leite para dar para os meus filhos, e estou num tratamento de Deus tremendo. Mas tu não sabe o quanto é bom sofrer com Deus, Contra Deus. É bom sofrer junto com o Senhor, na companhia dele. Contra Deus sai espraguejando, falando palavrão, joga os cachorros em cima do Walter e vai embora. No outro dia o Walter volta lá em casa e fala: pastor, deixa eu te falar um negócio. Encontrei ontem à noite Contra Deus. Eu falei: rapaz, mas faz tempo que eu queria pregar para aquele homem e nunca tenho oportunidade. Walter, ontem à noite preguei para ele e eu vou lá atrás dele, lá debaixo da linha do trem, eu vou atrás dele. Falei: vai, depois que tu encontrar com ele, nós vamos marcar um encontro e eu vou ter com ele também, porque Deus tem que fazer um negócio na vida daquele homem. O Walter foi. Quando o Walter chegou lá debaixo da linha do trem, está um mendigo lá, no meio do lixão, vomitando sangue. O Walter chega e fala: e aí, Contra Deus, eu vim aqui te dizer que Deus tem um plano contigo. Ele fala: Deus não tem um plano comigo, Deus não me ama, porque tem mais de 15 para 20 anos que eu fugi de casa, porque eu matei o meu irmão numa festa de Natal e fugi do meio da minha família. Minha família pensa que eu morri e fui enterrado como indigente. E faz alguns dias que eu estou vomitando sangue, eu não sei o que está acontecendo. Aí o Walter fala: Contra Deus, tu precisa aceitar Jesus. Ele fala: mas eu não acredito. Tu precisa acreditar, senão tu vai morrer e tu vai para o inferno. Contra Deus, de joelho dobrado no meio do lixão, fala: então ora por mim. E Contra Deus começa a orar: vai embora demônios, entra Jesus. Vai embora demônios, entra Jesus. O Walter ora por ele, ele aceita Jesus. O Walter vai lá na minha casa e fala: vamos tirar o Contra Deus da rua? Eu falei: vamos. Mas onde é que nós vamos colocar o homem? Não tinha onde colocar. Eu viajando muito, Walter sem condições. Tira ele lá do lixão e leva ele para o albergue da cidade. Levamos o Contra Deus para o albergue da cidade, Dr. Valmir.
que cuidava dos indigentes, foi lá ver como é que estava o Contra Deus, porque o Contra Deus parou de beber da noite para o dia. Ele tinha de 3 a 4 convulsões por dia, ficou com a cabeça crescida, os braços, as pernas cresceram. O Contra Deus começou a gritar de dor lá dentro do albergue. O doutor disse: vamos baixar na Santa Casa. Baixou na Santa Casa. O doutor fez exames dos seus pulmões, fez outra bateria de exame. Dali um pouco o doutor Valmir vem e traz a notícia: olha, o que ele está colocando pela boca não é sangue, são pedaços dos seus pulmões. Ele está numa tuberculose crônica. Ele já perdeu um dos seus pulmões, o outro está pequeno. E ele está numa cirrose crônica. Ele está com o seu fígado parecendo uma gelatina. Esse rapaz, ele tem 3 dias de vida. E eu estou liberando ele para nós colocar ele na clínica dos tuberculosos na cidade de Bagé. Ok? Contra Deus começa a gritar em desespero, porque o doutor falou isso na frente dele. O Walter falou para o doutor: é porque ele é pobre e mendigo, por isso que o senhor fala. Se fosse rico, o senhor usaria outros termos. Mas não tem problema, não diz isso do Contra Deus. Pegamos o Contra Deus, levamos para a clínica dos tuberculosos. O Valdo e o Gildo. O Gildo, um novo convertido, ex-dependente de droga, apaixonado por alma. Quando entramos na clínica dos tuberculosos, leva o Contra Deus para a solitária. Nós entramos lá, começamos a orar, nos quebrantamos contra Deus. Em cima de uma cama nós oramos e chegamos no fim da oração. A enfermeira diz: sai, porque vocês estão liberados, é hora de ir embora. Eu saio na frente, o Walter vem atrás. Quando saímos lá fora da clínica, eu falo: Walter, cadê o Gildo? E o Walter diz: eu não sei. Onde ele ficou? Ligamos para o Gildo. O Gildo, enquanto nós orávamos, ele entrou para debaixo da cama do Contra Deus e ficou escondidinho no canto da cama. E o Gildo atende o telefone e fala para nós: olha, o doutor não deu 3 dias de vida para ele? E nós falamos: deu. Então vou ficar 3 dias aqui escondido, orando e jejuando e mandando incenso para cima, porque eu creio que Deus é poderoso para operar um milagre na vida do Contra Deus. E o Contra Deus fala: Gildo, vai embora, porque tuberculose pega. O Gildo disse por Contra Deus: tuberculose pega em crente que não ora, mas crente que teme a Deus e manda incenso para cima não pega nada não, fica tranquilo. 3 dias, o Gildo só saía na madrugada debaixo da cama, durante o dia ficava escondido, em oração e jejum. No 3º dia, o doutor chega lá e fala: vamos lá, Contra Deus, fazer os últimos exames. Chegou lá, voltou o doutor: Contra Deus, vamos lá, deu um problema na máquina. Contra Deus, vamos. Levou ele e trouxe. Quando trouxe na segunda vez: Contra Deus, eu quero te falar um negócio, tu vai ter que voltar lá comigo. Por quê? Deu problema na máquina de novo. Vamos lá. Levou e trouxe. Quando ele voltou na 3ª vez, ele escorou no canto da cama e começou a coçar a cabeça. E o Contra Deus: o que está acontecendo, doutor? Esse rapaz, eu não estou entendendo mais nada. Eu tento as radiografias aqui, tuberculose em último grau. Não tinha um dos pulmões, o outro estava pequeno. E agora eu tiro 3 radiografias dos teus pulmões e aparece 2 pulmões novinhos, como de criança recém-nascida. O Gildo debaixo da cama diz: foi Deus, doutor, é Deus. Eu estou aqui pedindo 2 pulmões novinhos por Contra Deus. O doutor fala: rapaz, eu não creio nisso. O Gildo sai debaixo da cama, então fala: doutor, então vai e tira uma radiografia do fígado. Ele estava numa cirrose crônica, o fígado estava em decomposição. Vai lá e tira a radiografia. Quando o doutor levou Contra Deus voltou. O Gildo diz: deita, Contra Deus. Contra Deus disse: eu não vou deitar nada, rapaz, eu vou ficar de pé, porque eu quero ver o inimigo aplaudir a minha vitória em pé. Deixa ele voltar. Dali um pouco o doutor vem, ele vem com o diretor do hospital e com uma junta de médicos, dizendo: olha, nós fizemos pós-graduação na Europa e nunca vimos nada semelhante. Agora apareceu um fígado novinho, como de criança recém-nascida, e nós não sabemos de onde saiu. Levanta as 2 mãos para cima, meu irmão, e manda incenso para o céu. Jander, pegamos o Contra Deus, demos um banho, cortamos aquela melena, terno, gravata, Bíblia debaixo do braço. Vamos para a cidade dar uma volta. Quando saímos na cidade, passou a viatura da polícia. Quando passou, olhou 3 ex-traficantes Contra Deus no meio. Comandante da viatura freou, voltou. Quando voltou, gritou: eu não acredito, é o Contra Deus mesmo esse daí? Falei: vai lá, responde lá, Contra. E o Contra Deus: eu era contra
Agora eu estou a favor e apaixonado por ele. Chegou no final daquele ano, contra Deus falou assim: pastor, arruma um dinheiro, porque eu quero ir na capital, Porto Alegre, quero pedir perdão para minha mãe, para o meu pai, para os meus irmãos, e eu quero voltar para o seio da família, eu quero ver se levo eles para a igreja. Demos dinheiro, contra Deus foi embora. 10 meses, nada contra Deus. Terminou os 10 meses, eu estou na casa do Walter. O Estorac está solto lá, o Ônica, o Gabo, ele está sendo triturado por Deus e clamando. Bateu na porta da casa do Walter. Quando bateu na porta, eu abri a porta. Quem que estava lá contra Deus? Num terno. Ele tinha um toco de dente na boca, ele deu um sorriso com uma dentadura bonita. Eu falei: contra Deus. Ele olha para mim e diz: nunca mais me chame de contra Deus. Irmão Clóvis, por gentileza. Bom, irmão Clóvis, tu tá bonito. Ele fala: antes de eu entrar, deixa eu falar um negócio para vocês. Voltei para casa, fui perdoado pela família. Eu era funcionário do Banco do Brasil e por uma firma terceirizada eu instalava cofres dentro dos bancos em todo o Brasil. Tá bom? Eu voltei a esta cidade, aonde eu morei quase 20 anos debaixo da linha do trem. Sabe onde é que eu fui dormir? No Plaza Hotel da cidade. Cheguei lá, liguei o ar-condicionado. Quando eu dobrei meu joelho na beira da cama para orar, eu me lembrei do Gildo debaixo da cama orando por mim. Me lembrei do Walter dizendo que Deus ia confundir a medicina, porque Deus, Ele recebe as nossas petições lá no céu. E eu vim aqui para dizer para vocês que vale a pena orar por aqueles que não valem nada. Deus operou um milagre na minha vida. E se tu não tem o que dar, o que comer para tua família, Walter, enquanto eu estiver empregado, eu vou mandar um salário para ti, porque Deus resolveu o meu problema e agora eu vim solucionar o teu problema. Nesta noite, meu irmão, se Deus está te cortando, te sacudindo, te prensando, se Deus está te torcendo, abre a tua boca e manda incenso para cima, vai. Abre a tua boca, ei! Abre a tua boca e manda incenso para cima. Estava pregando num congresso e quando o presbítero estava dirigindo a reunião, entrou um rapaz, um homossexual dentro da igreja. Antes de eu pregar, e o homossexual gritou lá da porta: pai, para de falar. Quem era o pai do homossexual? O presbítero que estava dirigindo o culto. Ele gritou lá da porta, deu aquele silêncio. O meu pastor olhou a situação, ficou impotente, e o garoto de lá disse: pai, lembra de quando eu não passava de ano? Eu era um garoto. O senhor, quando nós não passávamos de ano, o senhor nos vestia de mulher e fazia nós desfilar na sala para servir de vergonha para os nossos irmãos. E por longo tempo o senhor fez isso comigo e eu nunca lhe perdoei. E desde garoto eu alimentei o desejo de andar como mulher. Mas eu vim aqui para conversar com o senhor, já que em casa o senhor não conversa, para conversar com o senhor aqui dentro. Pede perdão para mim na frente de todo esse povo e Jesus vai me libertar. O culto terminou, o congresso parou ali, irmão. E o garoto veio para frente, se jogou no chão em lágrimas. E o presbítero desceu lá com esposa, com irmãos, se abraçaram e o rapaz ficou liberto. Liberto para glorificar e adorar o nome do Senhor. Está faltando muito diálogo dentro da nossa casa. Nós estamos precisando dar tempo para a família, tá bom? Meus amados, esse vídeo aqui do pastor Sandro Fantura está impactante. Ele conta 6 testemunhos, mais a sua pregação forte. Se você está precisando de um renovo, assista esse vídeo até o final. Envie para uma pessoa que está desviada, que está precisando de ouvir da palavra de Deus. Se inscreva no canal e deixe seu like. Agora vamos para o vídeo. Estava pregando há poucos dias atrás em uma cidade do Rio Grande do Sul, em Lavras, num congresso de mocidade, e tinha uma menina que o culto sentava bem na frente assim, chorava demais. Eu falei: pastor, o que essa menina tem que chorar tanto, pastor? E o pastor falou para mim: pastor Sandro, ela é filha de macumbeiro, ela é filha de feiticeiro. Toda vez que ela fala estou indo para a igreja, os pais batem nela antes dela sair de casa e batem quando ela chega. E a tadinha fica aqui, ó, no banco da frente, glorificando a Deus, porque ela sabe o que está esperando ela em casa. Eu já fui lá conversar, já fiz de tudo, eles não querem assunto. E eu falei para ela: minha filha, para evitar você de ficar sendo judiada, não vem. E ela falou para mim: pastor, sendo agredida ou não, eu vou. E eu naquela noite preguei e falei para ela: moça, Deus quer te dar um presente. O que tu queres de Deus?
Ela passou bem na frente e falou: pastor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu falei: igreja, estendo as mãos para cá. Coloquei as minhas mãos sobre ela e comecei a orar. Quebrantamento veio sobre a congregação, e ela abriu a boca e começou: pá, 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 línguas estranhas. Começou a chorar tanto, caiu no chão, foi arrebatada. E o pastor disse: e agora o que eu faço? Eu falei: pega ela e leva assim para a casa dos pais. Levaram num carro. Quando o casal de feiticeiro viu a filha deitada no carro, falou: o que vocês fizeram com a minha filha? Aí o obreiro disse: nada, ela está embriagada, não de vinho, está embriagada do Espírito de Deus. O pai dela disse: dá ela para cá que eu já vou acordar ela. Quando apanhou ela no braço, levou para dentro de casa, deitou ela no sofá e disse: fulana, acorda. E ela com o braço levantado, cantando em línguas estranhas. O pai trouxe os filhos, trouxe a esposa e ficou olhando ela deitada, cantando em língua. Dali um pouco o pai dobrou o joelho, a mãe dobrou o joelho, os outros irmãozinhos foram dobrando o joelho. E quando ela saiu do arrebatamento que estava, da embriaguez do Espírito Santo, estava toda a família chorando na presença de Deus e aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. O maior milagre da terra é quando Deus tira das mãos do diabo e traz para dentro da casa dele, para enfeitar a casa dele por dentro. Nesta noite, por favor, levanta as duas mãos para cima. Eu estou sentindo aqui o poder de Deus. Vamos à palavra de Deus. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 2, versículo de número 13. Agora, pois, envia um homem sábio, de grande entendimento, a saber, Irão-Abe. Nós temos aqui um grande acontecimento que estava se dando entre os filhos de Israel no reinado de Salomão. Diz a palavra de Deus que, tendo Davi achado descanso junto à sepultura dos seus pais, ele entregou a direção da nação de Israel ao seu filho, chamado Salomão. Nós temos conhecimento de causa que Salomão foi um homem que, mesmo sendo um jovem, ele soube se colocar nas mãos de Deus. Ele não buscou a orientação divina para ter ouro e prata e para ter muitos bens nesta vida, mas senão Salomão fez uma oração muito sábia. Ele pediu sabedoria e entendimento para governar e para também dirigir a nação de Israel, que era numerosa sobremaneira. E diz a palavra de Deus que então Salomão resolveu concluir o sonho do coração do seu pai chamado Davi. Davi, vocês conhecem muito bem a história, o pastor fez uma alusão aqui acerca do seu nome, leu um versículo chave, um versículo muito lindo, aonde Davi recebeu a sua primeira unção. Davi recebeu 3 unções. A primeira unção foi na casa do seu pai, chamado Jessé. A segunda lá no Monte Hebron, e a terceira quando ele foi reinar sobre toda a nação de Israel. Na primeira unção, Deus mostra aonde é que está a verdadeira manifestação de Deus na vida de um homem. Davi foi ungido no meio dos seus irmãos. Tem muitas pessoas que gostam de grandes congressos, de grandes eventos, e até mesmo dizem: é bom ir lá para este congresso, lá do outro lado do estado, porque lá a gente sente tanta liberdade para receber poder de Deus. O verdadeiro poder de Deus é derramado no meio dos seus irmãos. Não adianta atravessar o estado para receber poder lá no meio de uma multidão onde ninguém te conhece. A verdadeira unção é derramada onde todos te conhecem, onde todos sabem quem você é. É muito fácil no meio de uma multidão de 30 mil pessoas você profetizar. Ninguém sabe se tu compra e paga.
Ninguém sabe se tu não vive mentindo. Ninguém conhece a história da tua vida. Então lá é fácil você falar línguas estranhas e profetizar. Agora eu quero ver profetizar é no meio dos teus irmãos, dentro da tua própria casa. Aí é que está. Então diz a Bíblia que o profeta Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos. A unção verdadeira. Você tem que receber unção em todos os momentos da tua vida, mas principalmente aqui dentro desta casa. É aqui dentro que você tem que falar em línguas, é aqui dentro que você tem que profetizar, é aqui dentro que você tem que glorificar e adorar o nome do Senhor, porque toda vez que tu te enche do Espírito Santo, os teus irmãos que estão na tua volta abrem a boca e diz verdadeiramente é Deus na vida dele, porque nós conhecemos toda a história da vida deste homem e desta mulher. Quando Deus usa, ele usa com muito poder e muita autoridade, porque o teu testemunho se torna nu e patente aos olhos de todos aqueles que te conhecem. E diz a palavra de Deus que então Davi, ele sendo ungido no meio dos seus irmãos, ele não assumiu o poder ou não se assentou no trono de Israel, senão voltou para o campo. E vocês conhecem muito bem a história de Davi. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, foi um homem que o coração de Deus se inclinou para ele. Eu descobri o porquê que Davi foi um homem segundo o coração de Deus. Davi tinha uma qualidade que todos nós deveríamos de ter, e certamente nem todos nós possuímos esta qualidade. Davi, ele sabia muito bem que Deus aceitava ele com seus defeitos, e toda vez que ele pecava, ele sabia muito bem que Deus tinha poder de perdoá-lo. Quando o profeta Natã advertiu a Davi acerca do pecado cometido com Betseba, diz a palavra de Deus que Davi rasgou as suas vestes e entrou dentro do palácio gritando em alta voz, dizendo: pequei, somente eu pequei contra o Senhor Todo-Poderoso. Quer dizer, Davi pecava, mas quando ele pecava, em vez dele fazer como muitos fazem, fugir da igreja, fugir da casa de Deus, sair do convívio dos irmãos, não. Davi pecava e ele corria para os braços de Deus, e ele sabia muito bem que em Deus havia misericórdia. Se você acompanhar a biografia de Davi, você vai ver quando ele levantou aquele censo, que Joabe censurou ele, e apareceu um anjo no céu, entre Jerusalém e o céu. No meio do céu estava o anjo apresentado, e Davi então pergunta para Deus: o que este anjo veio fazer em Jerusalém? E Deus fala a Davi: eu vou destruir esta cidade, porque tu mandaste levantar um censo sem o meu consentimento, e eu vou acabar com todo este povo. Davi se apresenta diante de Deus e diz: quem pecou fui eu, não foi o povo. Se tu tens que tratar, trata comigo. E Deus olha para Davi e diz: quem foi que pecou, Davi? Davi diz: quem pecou fui eu mesmo, e eu não vou sair da tua presença de maneira nenhuma, porque todas as vezes que eu pequei contra ti, eu fiz uma oração, e esta oração ficou no livro dos Salmos. Davi pedindo para Deus: uma coisa pedi ao Senhor, e essa eu a buscarei, que eu possa habitar nos átrios ou na casa de Deus todos os dias da minha vida, porque eu sei que em meio à adversidade o Senhor vai me esconder debaixo dos seus pavilhões. Nós temos um garoto lá na minha cidade chamado Wagner. Que menino que prega aquele! Pensa num rapaz pregador, num menino bom de Bíblia. O Wagner tem eu creio que em torno de 25, 26 anos de idade, e o Wagner saiu do mundo das drogas, saiu do meio do crack e da cocaína. Algum tempo atrás o Wagner me procurou na minha casa e disse: pastor, pequei, eu acabei caindo de novo no crack, e eu vim aqui lhe pedir socorro. Este menino dentro da minha casa se jogou no chão, começou a chorar muito. Eu me joguei no chão com ele, abracei ele e fiz um pedido para ele. Eu disse: Wagner, aconteça o que acontecer, não sai de dentro da casa de Deus. Aconteça o que acontecer, fica dentro da casa de Deus, porque se dentro da casa de Deus não tiver solução para o teu problema, em lugar nenhum da terra tu vai encontrar solução para o teu problema. Aqui é enfermaria, aqui é o hospital. E ele, como era pregador, falou para mim: pastor, todos os obreiros vão fazer mau juízo de mim. Pastor,
eu vou ser muito humilhado pela congregação. Eu falei: não tem problema, seja humilhado, mas não saia da casa de Deus. Quando eu dei uma palavra na igreja, disse: o Wagner está disciplinado porque ele tornou a cair novamente, ele fez uso do crack. Irmãos, aquele menino enfrentou 1 ano e meio de disciplina, e os obreiros batendo em mim, porque eu estava protegendo o Wagner ou ajudando ele. Quantas vezes o Wagner foi para o culto cheirado de cocaína e parava na porta da igreja, com a Bíblia debaixo do braço, esperava eu e minha esposa. Ele dizia: pastor, hoje eu participei de todo esse culto e não recebi o abraço de ninguém, porque todos passaram me evitando. Eu estou esperando o Senhor, porque eu quero um abraço do Senhor. Quantas e quantas vezes eu abracei o Wagner e disse: meu filho, Deus vai te dar vitória, permanece aqui dentro desta casa e não arreda o pé deste lugar. Davi foi um homem segundo o coração de Deus, porque toda vez que ele pecava, ele corria para os pés do Senhor, e ele sabia que em Deus havia a solução para o seu problema. O Wagner agora este ano agora no final do ano, ele ligou para mim e disse: pastor Sandro, eu estou ligando para confraternizar com o senhor. Eu mudei de cidade, parei de pastorear a igreja onde ele era membro, e ele ligou lá na minha cidade dizendo: olha, eu tive um verdadeiro encontro com Deus, e eu estou com droga dentro da minha casa já tem 2 meses. Eu olho para a droga e não sinto vontade nenhuma, e hoje recebi a autoridade de Deus e coloquei a droga no latão do lixo. E a hora que eu coloquei a droga no latão do lixo, eu fui orar para agradecer a Deus, e Jesus me encheu do seu Santo Espírito Santo. Eu falei para o Wagner: Wagner, valeu a pena. Então o pastor dele me telefonou e disse: pastor, posso colocar ele ao convívio da igreja? Eu falei: pode colocar, e pode colocar ele a pregar novamente. E ele me ligou há poucos dias atrás, estava pregando num congresso, chorando e falando em línguas estranhas: pastor, muito obrigado, porque eu fui restaurado dentro da casa de Deus. Mesmo pecando, eu não saí de dentro da casa do Senhor. Davi foi um homem assim, ele pecava, mas ele corria para os braços de Deus. E Deus falou para Davi: Davi, tu quer que eu envie a espada contra a tua casa? Tu queres que eu envie a fome? O que tu queres que eu envie, Davi? Davi então disse: faça o que tu quiser, só não me coloca nas mãos dos homens. Eu quero ficar na tua mão, porque a tua mão eu conheço ela. Eu sei que tu é rico e infinito em misericórdia. E diz a palavra de Deus que homem como Davi não houve igual em toda a nação de Israel, homem segundo o coração de Deus. E vocês têm conhecimento que Davi ficou velho em idade, e Deus deu descanso para Davi dos seus inimigos. E diz a palavra de Deus que Deus deu uma casa de cedro para Davi. Davi tendo ido morar dentro desta casa de cedro, o profeta Natã foi visitá-lo, e então Davi disse para Natã: Natã, eu quero levantar uma casa para o nome do Senhor ser glorificado dentro dela, porque eu estou aqui morando dentro de uma casa de cedro, e a arca da aliança, ela se encontra no relento. E diz-nos a Bíblia Sagrada que o profeta disse para Davi: rei, faça segundo o desejo do teu coração, porque Deus é contigo. Quando o profeta foi para a sua casa descansar, quando ele deitou a cabeça no travesseiro, o Espírito de Deus foi lá e disse: ei Natã, quem foi que mandou tu dizer para Davi que ele vai levantar uma casa para que o meu nome seja glorificado dentro dela? E o profeta disse: quem falou fui eu, Senhor. E o Senhor disse: tu falou segundo o teu coração, não porque eu mandasse. Volta lá e diz para ele que ele não vai levantar casa nenhuma para o meu nome ser glorificado dentro dela. Diz para ele que eu vou dar descanso a ele, e antes de dar descanso a ele, eu vou dar um filho para ele. Este filho que eu der para ele vai se chamar Salomão. Esse vai dar continuidade na obra. Aquilo que ele desejou fazer, eu vou passar para o filho dele. Mas diz para Davi não se entristecer, porque antes dele morrer, eu vou dar a planta do templo, eu vou dar o desenho do templo para ele, e tu fica tranquilo. Diz para ele ficar tranquilo que o filho dele vai levantar esta casa para o povo oferecer incenso, para o povo me adorar, para o povo me glorificar. E o profeta foi lá e falou para Davi: Davi, Deus diz que tu não vai levantar casa nenhuma para que o nome dele seja glorificado dentro dela. E a palavra de Deus diz que Davi ficou muito
triste, ficou entristecido, e o profeta disse: antes de tu ir para o leito, antes de tu ir para o caminho dos mortais na terra, Deus vai te dar a planta da casa e vai te dar um filho, e este filho vai dar continuidade nos teus sonhos, nos desejos do teu coração. Se você acompanhar a biografia de Davi, você vai ver Davi vencendo as guerras e tomando dos seus adversários ouro e prata. Você vai acompanhar Davi vencendo grandes batalhas e tomando dos seus inimigos ouro e prata. Eu creio que Davi tinha um desejo no seu coração, e o desejo que Davi tinha, ele não revelou para nenhuma das suas mulheres. Davi tinha um desejo de um dia construir esta casa para a glória do nome do Senhor. E se você observar, logo após a morte de Davi, então Salomão, assumindo o poder, ele começou a construir o grande templo. Quando ele olhou a planta do templo que seria levantado, ele glorificou ao Deus do céu, porque o seu pai, em todas as batalhas, ele tomou ouro e prata dos seus adversários, e a quantia que levava para erguer a casa de Deus de ouro e prata era uma quantia bastante volumosa. Só que então Salomão, olhando toda a planta, o projeto, ele viu que ouro e prata tinha em abundância, e Salomão glorificou a Deus pela sabedoria de Davi. Quando a Bíblia diz que Davi morava numa casa de cedro, a nossa visão parece que fica tão pequena, né? Um rei tão poderoso morando numa casa de cedro. Irmãos, o cedro do Líbano naqueles dias valia mais do que o ouro, mais do que a prata, mais do que o jaspe, mais do que a esmeralda, mais do que qualquer joia preciosa. E Deus deu o que tinha de melhor para Davi. Existiu dois homens na Bíblia que tiveram duas grandes casas. O primeiro homem foi Nabucodonosor. O palácio de Nabucodonosor, as muralhas do palácio, se tornou uma das 7 maravilhas do mundo, porque lá estavam os jardins suspensos de Babilônia, e as muralhas que cercavam o palácio de Nabucodonosor tinha 9 quilômetros quadrados. Nem Saddam Hussein teve um palácio tão grande, tão luxuoso e tão bonito. A mulher de Nabucodonosor se chamava Semíramis, era vaidosa de doer. Ela chamou Nabucodonosor e disse: ei, meu bem, olha aí a Babilônia que tu edificou. Então Nabucodonosor inchou o peito e disse: eis a Babilônia que eu edifiquei. Deus abriu o céu e disse: ô bobão, quem edificou esta casa não foi tu, rapaz. Quem edificou esta casa aí, esta grande Babilônia, fui eu, porque o meu povo está em pecado contra mim. Eu mandei o povo plantar a terra há 6 anos, no 7º dar descanso para a terra, e este povo plantou a terra há 490 anos, tirando um ano de cada 7 anos, dá 70 anos. O meu povo, eu levantei Babilônia para o meu povo pagar o que me devia, mas depois dos 70 anos eu abro os portões de Babilônia e liberto o meu povo, para eles voltar para dentro de Jerusalém, para glorificar e para bendizer ao meu santo nome. Agora, porque tu não quiseste abrir a boca e dar glória ao meu bendito nome, tu vai ficar maluco da cabeça e vai pastar com jumento selvagem por 7 anos, e depois de 7 anos eu vou te dar uma oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Deus nunca deixa de dar uma oportunidade para o homem. Eu vou abrir o céu, vou fazer tu levantar a cabeça. Quando tu levantar a cabeça, se tu deres glórias ao meu nome, eu vou perdoar o teu pecado, vou devolver o reino e vou te integrar novamente na sociedade. E diz a Bíblia que assim aconteceu com Nabucodonosor. Mas além de Nabucodonosor, Davi teve esta casa de cedro. Um historiador chamado Mel Palmer diz que Davi teve uma casa de cedro, e as muralhas que cercavam esta casa eram de 12 quilômetros quadrados, porque quando Davi foi descansar e ele ficou velho, ele chamou todos os seus guerreiros para morar com ele, para que eles pudessem desfrutar daquilo que Deus havia dado para ele. Só que a casa que Salomão iria levantar era uma casa não para ele, mas para o povo do Senhor. E Davi, toda vez que guerreava, tomava ouro e prata. Quando Salomão olhou o desenho da planta da casa que Deus queria que levantasse, ele glorificou a Deus, porque no extrato de conta do seu pai tinha muito ouro e muita prata. O material de ouro e prata que levaria na casa de Deus era extremamente grande, mas Salomão se entristeceu muito, e ele ficou
ficou muito abatido quando ele viu a quantia de bronze que iria dentro daquela casa. Sabe quantas toneladas de bronze levaria para enfeitar a casa de Deus por dentro? 38 toneladas de bronze. Era bronze que não acabava mais. Só que Salomão foi no extrato da conta de Davi, lá tinha muito ouro, lá tinha muita prata. Em todas as guerras que Davi guerreou, ele tomou ouro e prata, mas não tomou bronze, porque bronze não era de muita valia naquela época. E quando Salomão olhou o extrato da conta do pai, tinha ouro e prata, mas não tinha bronze. E parece que Deus estava equivocado, porque Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, não prometeu uma terra que manava ouro, prata e bronze. Deus prometeu uma terra que manava leite e mel, e esta terra que manava leite e mel, realmente o que plantava-se se dava. E até o dia de hoje em Israel, o que se planta dá. No meio do deserto do Negev dá melancias gigantescas, no meio do deserto do Negev dá hortaliças muito lindas, porque a promessa de Deus, Deus falou que a terra manava leite e mel. Salomão, quando olha no extrato da conta de Davi, ele vê ouro e prata e não encontra o bronze. Aí conta-nos a Bíblia Sagrada que Salomão se entristece muito, e ele vê a obra caindo por terra, ele vê que realmente não vai conseguir fazer nada, não vai conseguir levantar o grande templo. 38 toneladas de bronze para enfeitar o templo por dentro, era muita coisa. Aí então, neste cenário todo, aparece um homem, aparece um mensageiro, e fala: ei Salomão, por que tu está entristecido? Ele pega e diz: a obra vai ter que parar, nós não temos bronze, que é o material que vai enfeitar a casa de Deus por dentro. E o mensageiro diz: Salomão, não te entristece, porque lá na ilha de Chipre existe um homem chamado Irão. Irão, Salomão, é filho de Abilalo. Abilalo era o pai de Irão, e quando Abilalo governava a ilha de Chipre, ele gozava de uma boa relação diplomática com Davi, o teu pai. Só que Abilalo morreu e Davi, o teu pai, morreu. Mas agora que tu existes, Salomão, quem está governando a ilha de Chipre é Irão. Quem sabe tu não manda um mensageiro lá na ilha de Chipre para pedir o metal, para pedir o material que você precisa usar para enfeitar a casa de Deus por dentro. E então Salomão se alegra e diz: está muito boa a tua colocação, vamos mandar então até a ilha de Chipre alguém falar com Irão, e manda um mensageiro até a ilha de Chipre. Quando o mensageiro chega lá na ilha de Chipre, diz: ei Irão, eu venho aqui a mando de Salomão, e eu trago um pedido para que tu deixe explorar as terras aqui da ilha de Chipre, as montanhas de Ezion-Eber, aonde é rica em minério. E então Irão diz: olha, bem-aventurado é o rei de Israel, Salomão, que com muita sabedoria te mandou até o meu encontro, porque o meu pai, que se chamava Abilalo, ele antes de morrer disse para mim: Irão, quando um judeu te pedir socorro, tu não encolhe a tua mão, porque o Deus deste povo foi o mesmo Deus que abriu o mar vermelho, o Deus deste povo foi o mesmo Deus que mandou chuva de maná no deserto, o Deus deste povo vem destruindo todos os moradores da terra, e o Deus deste povo foi o mesmo Deus que colocou orelha em uma rocha, e Moisés pediu para a rocha dar água, e a rocha obedeceu e deu água para todo o povo beber, e para os rebanhos saciar sua sede. O Deus dos hebreus, Irão, meu filho, é o Deus de toda a terra, e quando este povo vier pedir socorro, não encolha a tua mão, estenda a tua mão para este povo. O mensageiro volta e traz a notícia para Salomão: Salomão, Irão disse que está liberado, as montanhas de Ezion-Eber, a ilha de Chipre está à tua disposição para tirar do meio da montanha o minério chamado bronze, que vai enfeitar a casa de Deus por dentro. E diz a palavra de Deus que então Salomão manda navios de Jope até a ilha de Chipre. Quando chega lá os homens para então começar a trabalhar na montanha, para começar a trabalhar na terra, para tirar o metal da terra, conta-nos a Bíblia Sagrada que então Irão chama um homem e pergunta para ele: Salomão tem a mão de obra especializada, porque o minério não sai da terra.
O minério de maneira nenhuma sai da terra pronto para uso. Quando ele sai da terra, sai a argila grudado nele, sai a pedra grudado, sai o barro grudado nele. Tem que ter um homem para processar, tem que ter um homem para trabalhar o minério. E então alguém diz: Salomão tem? Não, não tem. Quando a notícia chega para Salomão, Salomão se entristece. E então Salomão vai ter com Hirão. E Hirão diz: Salomão, se tu não tens a mão de obra especializada, eu tenho o homem chave para Deus usar nas suas mãos. Se chama Hirão-Abe. Este homem sabe tudo de minério, ele sabe tudo acerca de bronze, ele sabe tudo acerca de metal. Então Salomão disse: chama este Hirão-Abe, este homem que é hábil em entendimento, este homem que é sábio de entendimento, chama ele. Quando chega Hirão-Abe, olha para Salomão e disse: e aí, rei, o que tu precisa? Ele disse: eu preciso de 38 toneladas de bronze. Então Hirão-Abe dá o orçamento dos trabalhadores. Ele diz: eu preciso de 70 mil homens para carregar esse material. Eu preciso de 80 mil homens para cortar a montanha. E eu preciso de 3.200 inspetores para inspecionar esta obra. Era homem que não acabava mais. 70 mil para carregar, 80 mil para cortar a montanha, 3.600 homens para inspecionar aquela obra. E Salomão disse: isso não é problema nenhum para mim. Eu tenho este povo à disposição para trabalhar na ilha de Chipre, para trabalhar nas montanhas de Ezion-Eber. Aí então Hirão-Abe olha para Salomão e diz: como pode um Deus tão poderoso como esse de vocês, um Deus tão grande como esse de vocês, precisar da ilha de Chipre, precisar das montanhas de Ezion-Eber para enfeitar a casa dele por dentro? Sabe o que era a ilha de Chipre? Ezequiel 28 diz que o rei de Tiro, ou o rei da ilha de Chipre, era a luz da Bíblia, algo semelhante a Lúcifer, ou seja, a Satanás. Lá na ilha de Chipre existia toda sorte de metal. Você sabe o que quer dizer montanhas de Ezion-Eber? Quer dizer montanhas das moradas dos demônios. A ilha de Chipre quer dizer, sabe o que? Morada de Satanás, ou território do diabo. Hirão-Abe estava dizendo para Salomão: vem cá, um Deus tão poderoso precisa do território do diabo para enfeitar a casa dele por dentro. Salomão quis se entristecer na hora, mas ao mesmo tempo eu creio que veio uma revelação divina sobre a vida de Salomão. E Salomão levantou as mãos para o céu e glorificou a Deus e disse assim: certamente é isso que Deus faz. Deus vai no território do diabo, Deus vai no ninho de Satanás e toma daquilo que ele precisa para enfeitar a casa dele por dentro. Deus, o Senhor, é sábio em toda a sua revelação. E Salomão então, em vez de se entristecer, ele abre a boca e glorifica ao Deus do céu. Eu estava pregando em São Paulo há pouco tempo atrás, quando uma das nossas irmãs pediu a oportunidade para falar. Quando ela subiu à tribuna, ela disse: irmãos, eu estou tão feliz com este Jesus, eu estou tão alegre com esse Deus que nós servimos. Sabe, irmãos, eu perdi o meu esposo, eu estou viúva há 4 anos, eu tenho 3 filhos, moro no meio da favela, e eu estava orando estes dias pedindo alimento, porque faltou alimento dentro de casa. E quando eu estava orando por alimento, o homem que comanda o tráfico de droga ia passando pela biela e ouviu na janela do meu barraco eu pedindo alimento. Sabe o que o homem fez? Mandou a turma do tráfico encher uma Kombi de mantimento em o mercado e trazer para ele entregar para aquela irmã. Quando trouxeram aquela Kombi cheia de mantimento, o traficante bateu na porta da irmã, ela abriu a porta chorando, glorificando a Deus, e o traficante diz: aqui está, ó, a Kombi está cheia de mantimento, mas não foi Jesus que te mandou não, quem mandou foi o diabo, quem mandou foi o próprio Satanás, mandou encher a Kombi e trazer aqui para ti. A irmã levantou a mão e glorificou a Deus e disse: é isso que meu Deus faz. Certamente Jesus estava um pouco ocupado e mandou o empregado dele, e quando o
ele manda, o empregado tem que obedecer. Foi lá, fez um rancho e trouxe aqui para me entregar. É assim que Deus faz. Deus vai no ninho do diabo e toma aquilo que está na mão do diabo para abençoar aqueles que estão dentro da sua própria casa. Eu quero dizer nesta noite aqui, pregando a palavra de Deus, que todos que estão aqui neste santuário outrora estavam nas mãos de Satanás, mas você tem motivo de sobra para glorificar o nome do Senhor, porque hoje você está na palma da mão de Deus e você pode abrir a tua boca e glorificar esse Deus, exaltá-lo. Eu sinto, irmãos, coisas maravilhosas quando eu falo esta palavra. O maior milagre que existe para mim não é quando o paralítico levanta da cadeira de roda e sai andando. Eu estava em fevereiro deste ano pregando em uma igreja no Rio Grande do Sul. Eu nem orei por enfermo, eu estava pregando a palavra, pregando, e um paralítico saiu da cadeira de roda andando e veio para o meio do povo. O povo todo pulou, saltou, se jogou no chão. É milagre maravilhoso? É milagre maravilhoso. Eu já vi canceroso sendo curado, aidético sendo curado. Tudo isso é maravilhoso. Mas, irmãos, não tem milagre maior para mim. É quando o meu Jesus vai lá no ninho do diabo. Lá está o sujeito, metade do corpo para dentro da vala, a outra metade para fora da vala. A mulher abandonou, os filhos sumiram um para cada lado, a sociedade rejeitou, e a família passa lá na beira da vala e diz: olha, para esse aí não tem mais jeito, o negócio é a morte. E o meu Jesus vai lá no ninho do diabo e diz: ei, Satanás, eu preciso de material para enfeitar minha casa por dentro. Solta ele aí, que eu vou levar para dentro da minha casa. Eu preciso de material para enfeitar minha casa por dentro. Eu sei que aqui dentro nesta noite tem muito material que Jesus tirou das mãos do diabo e trouxe para cá. O que enfeita esse congresso aqui não é esse ornamento que os irmãos fizeram, não é este microfone sem fio, não é este conjunto maravilhoso que cantou, não é cantora que louvou e nem o pregador que está pregando, não. O que enfeita a casa de Deus por dentro são vidas que outrora estavam nas mãos do diabo, mas que hoje estão na palma da mão de Deus e que estão aqui com o coração cheios do Espírito Santo. Levanta a tua mão direita para cima, por favor. Quem está à minha direita, à minha esquerda, lá atrás, na minha retaguarda, levanta a tua mão direita bem alto para cima. Eu estou sentindo aqui uma unção maravilhosa, e tem gente aqui vivendo o período da ingratidão. Vem para o culto e não encontra motivo para adorar a Deus, não encontra motivo para glorificar a Deus, mas tu estava na mão do diabo, tu estava nas montanhas de Zion Weber, tu estava nas ilhas de Chipre, mas o Irão Abi, chamado Espírito Santo, foi lá e disse: Satanás, solta ele, solta ela, eu vou levar para dentro da minha casa, para enfeitar minha casa por dentro. Quem tem glória dá glória, quem tem aleluia dá aleluia, quem tem línguas estranhas fala línguas estranhas, quem tem glória a Deus dá glória a Deus. Ai, 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 que coisa linda, irmão. Segure a mão do teu irmão que está do teu lado aí, por favor. Segure a mão da tua irmã que está aí do teu lado, por favor. Segure aí, segure, segure. Aperta bem apertado a mão deste irmão aí. Diga para ele: Jesus te tirou de lá, foi para enfeitar a casa dele por dentro. O que enfeita a casa de Deus por dentro é a tua vida transformada pelo poder de Deus. Levanta a mão do teu irmão para cima, guerreiro. Levanta. Eu estou sentindo a unção de Deus aqui. Levanta bem alto, enche o teu pulmão de ar, abre a boca e glorifica esse Deus que está passando aí agora. O Rabacatuca Mandaraba Nagassé e Calabatuca Mandarábia. Se tem alguém aqui batizado com o Espírito Santo, antes tu estava na mão do diabo, mas agora tu está na palma da mão de Deus. Abre a boca e fala línguas estranhas e glorifica e adora, magnifica e exalta o nome do Senhor.
Deus é maravilhoso, Deus é poderoso em suas obras. Estava pregando há poucos dias atrás em uma cidade do Rio Grande do Sul, em Lavras, num congresso de mocidade, e tinha uma menina que o culto sentava bem na frente assim, chorava demais. Eu falei: pastor, o que essa menina tem que chorar tanto, pastor? E o pastor falou para mim: pastor Sandro, ela é filha de macumbeiro, ela é filha de feiticeiro. Toda vez que ela fala: estou indo para a igreja, os pais batem nela antes dela sair de casa e batem quando ela chega. E a tadinha fica aqui, no banco da frente, glorificando a Deus, porque ela sabe o que está esperando ela em casa. Eu já fui lá conversar, já fiz de tudo, eles não querem assunto. E eu falei para ela: minha filha, para evitar você de ficar sendo judiada, não vem. E ela falou para mim: pastor, sendo agredida ou não, eu vou. E eu naquela noite preguei e falei para ela: moça, Deus quer te dar um presente. O que tu queres de Deus? Ela passou bem na frente e falou: pastor, eu quero ser batizada com o Espírito Santo. Eu falei: igreja, estendo as mãos para cá. Coloquei as minhas mãos sobre ela e comecei a orar. Quebrantamento veio sobre a congregação, e ela abriu a boca e começou: pá, 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 línguas estranhas. Começou a chorar tanto, caiu no chão, foi arrebatada. E o pastor disse: e agora o que eu faço? Eu falei: pega ela e leva assim para a casa dos pais. Levaram num carro. Quando o casal de feiticeiro viu a filha deitada no carro, falou: o que vocês fizeram com a minha filha? Aí o obreiro disse: nada, ela está embriagada, não de vinho, está embriagada do Espírito de Deus. O pai dela disse: dá ela para cá que eu já vou acordar ela. Quando apanhou ela no braço, levou para dentro de casa, deitou ela no sofá e disse: fulana, acorda. E ela com o braço levantado, cantando em línguas estranhas. O pai trouxe os filhos, trouxe a esposa e ficou olhando ela deitada, cantando em língua. Dali um pouco o pai dobrou o joelho, a mãe dobrou o joelho, os outros irmãozinhos foram dobrando o joelho. E quando ela saiu do arrebatamento que estava, da embriaguez do Espírito Santo, estava toda a família chorando na presença de Deus e aceitando a Jesus como o único e suficiente Salvador. O maior milagre da terra é quando Deus tira das mãos do diabo e traz para dentro da casa dele, para enfeitar a casa dele por dentro. Nesta noite, por favor, levanta as duas mãos para cima. Eu estou sentindo aqui o poder de Deus, a unção do Espírito Santo. Comece a receber o que eu estou recebendo, comece a sentir o que eu estou sentindo. Abre a tua boca para glorificar Deus. Seja grato ao nome do Senhor. Quem você era, quem você é. Você está enfeitando a casa de Deus por dentro. Como é que se enfeita a casa de Deus por dentro? É abrindo a boca e dando glória a Deus, é abrindo a boca e dizendo aleluia. Enche o teu pulmão de ar, abre a boca e glorifica o nome do Senhor agora onde você está, e receba o poder de Deus que está descendo aqui. Glória, glória seja dada a Ele. Quando o metal era tirado da montanha, era tirado da ilha, era trazido pelo mar até Jope. De Jope era transportado para a beira do Jordão. Por isso que o texto que eu acabei de ler diz: na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. Irão-Abe estava lá, chegava o minério. Quando o minério chegava lá do território do diabo, ele não vinha pronto para o uso. É assim que acontece: Deus tira das unhas do diabo, mas não vem pronto para o uso. Tem que ser trabalhado.
Hiram-Abe olhou para Salomão e disse: espera aí, eu vou preparar uma caldeira, uma panela gigantesca. E Salomão disse: o que tu vai fazer, Hiram-Abe? Eu vou tacar fogo nesse material. Como? Vou ter que tacar fogo, sim. Vou colocar esse minério aí que está com a argila grudada, está com barro grudado, está com a pedra grudada nele. Vou colocar ele todo dentro da caldeira e taco fogo. A hora que eu tacar fogo, a argila que está grudada no minério vai soltar o minério. A hora que o barro que estiver grudado no minério vai soltar o minério. A pedra que estiver presa no minério vai ter que soltar o minério. Eu não posso usar a argila, eu não posso usar o barro e nem a pedra. Eu tenho que usar só o minério. Tu entendeu por quê? Que quando uma pessoa sai das unhas do diabo, vem para dentro da igreja, abre a boca, glorifica, adora, exalta, diz a minha Bíblia que quem é muito perdoado, muito ama. Sabe o que é isso? É o Hiram-Abe chamado Espírito Santo tacando fogo para tirar a argila, para tirar o barro, para tirar a pedra, porque o Espírito Santo precisa só do minério para enfeitar a casa dele por dentro. Por isso não fique criticando quem glorifica a Deus, quem bate palma, quem pula, quem corre no corredor da igreja. Não fique criticando, é Deus trabalhando o material para enfeitar a casa dele por dentro. É Deus trabalhando o minério. Eu entendo uma coisa, que muitos irmãos, muitos neste tempo do fim estão ocupando a casa de Deus e às vezes não gostam do movimento do Espírito Santo. Quando eu cheguei aqui, vi esta organização aqui, a igreja muito bem adornada, estas poltrona tão bonita. Eu já pensei comigo, este povo aqui não é de fazer muito barulho não, porque a poltrona convida para o camarada se acomodar, o ar já é próprio para a gente ficar sequinho, sem suar, mas a verdade é, eu sei que aqui tem muito homem apaixonado por Deus e muita mulher apaixonada pela unção e pelo poder do Espírito Santo. E eu sei muito bem que a Igreja Assembleia de Deus do Brasil cresceu por causa do Pentecoste, por causa do movimento e do fogo do Espírito Santo dentro dela. Eu tive no Belém do Pará há poucos dias atrás. Eu preguei na igreja sede, na igreja mãe das Assembleias de Deus do Brasil. Eu tive o privilégio de conhecer a irmã Francisca Mota. Quem já ouviu falar em Francisca Mota? Ninguém, não é verdade? Mas Francisca Mota foi a mulher que cuidou de Celina de Albuquerque, os últimos 10 anos de vida de Celina de Albuquerque. Quem foi Celina de Albuquerque? Foi a primeira crente batizada com o Espírito Santo do Brasil. Quando Celina de Albuquerque adoeceu, a Francisca Mota foi cuidar dela. No ano de 1911, no dia 3 de junho, lá em Belém do Pará, quando Daniel Berg e Gunnar Wing falaram em línguas estranhas, Celina, muito pequenininha, falou: ei missionários, esta língua é de Deus? Eles falaram para Celina: lê Atos dos Apóstolos capítulo 2. A Celina disse: é de Deus e eu quero para minha vida também. Sabe quantos dias Celina orou e jejuou? Sem comer e sem beber? 5 dias e 5 noites, sem comer e sem beber. O esposo de Celina, chamado Henrique, cuidou dela no quarto. Ela não tinha força para se levantar da cama, mas depois de 5 dias, no dia 3 de junho de 1911, o céu se abriu em Belém do Pará, e Celina de Albuquerque viu a glória de Deus, abriu a boca e falou em línguas estranhas. A primeira crente batizada com o Espírito Santo do Brasil. Quando ela foi para a escola dominical e abriu a revista para dar escola para as crianças, em vez de sair português, saiu línguas estranhas. Os pastores da igreja batista excluíram Celina. Celina disse: não tem problema, eu vou abrir a igreja na minha casa, mas o Pentecoste não vai parar, as línguas estranhas não vão parar, vai continuar Jesus batizando com o Espírito Santo neste Brasil todo. Havia uma irmã chamada Nazaré. Eu tive na casa da Francisca Mota. Quando eu preguei lá, eu falei com o pastor da igreja, com o pastor Samuel, e disse para o pastor Samuel: quem que existe aqui dos obreiros, das irmãs mais antigas? E o pastor Samuel disse: eu vou pedir para o Carlos Roberto te levar
lá na casa da Francisca Mota. Eu fui lá, quando cheguei num barraco caindo os pedaços, a Francisca Mota disse: o que tu queres aqui? Eu disse: eu vim aqui para a senhora me contar histórias de Celina de Albuquerque. Senta aí, meu filho, tudo que é pastor vem aqui, nunca ninguém veio na minha casa. Da onde é que tu é? Eu sou lá do Rio Grande do Sul. Que bom, vocês lá estão falando em línguas, olha, há muito tempo. Que bom, meu filho, que bom. Tu sabe como é que foi a segunda crente batizada com o Espírito Santo do Brasil? Eu falei: não, quem foi? Irmã Nazaré. Quando Jesus batizou a Celina, ela adoeceu, e a Nazaré foi cuidar dela. Então a Nazaré disse: Celina, eu não quero ser batizada com o Espírito Santo como tu foste, encerrada dentro de um quarto sem ninguém ver. Eu quero ser batizada com o Espírito Santo, todos enxergando. Então Celina, pequenininha, profetizou: Jesus vai te batizar com o Espírito Santo com os outros vendo, tá bom, Nazaré? Ela disse: então tá bom. Adoeceu Celina, Nazaré foi lá lavar roupa na casa dela. Quando ela estava enxugando a roupa lá no poço do lado de fora, a Celina pulou da cama e foi para a porta dos fundos com alguns irmãos que estavam na casa. Olhou a Nazaré lá enxugando a roupa lá no poço, nos fundos da casa. A Celina olhou Nazaré vindo com a trouxa de roupa equilibrando na cabeça. A Celina disse: ei, Nazaré, eu estou vendo um chuveiro que desce do céu para a terra na tua cabeça. A Nazaré gritou: é chuveiro de água? Ela disse: não, é chuveiro de fogo. Ela soltou a trouxa e foi batizada com o Espírito Santo no meio do pátio, e de lá para cá foi fogo para tudo que é lado. O que sustenta a nossa Assembleia de Deus não é carro importado no estacionamento da igreja. O que sustenta a nossa Assembleia de Deus é crente cheio do poder e da unção do Espírito Santo, que saíram das mãos do diabo e que vieram para receber fogo dentro da casa de Deus. Quantos querem fogo do Espírito Santo nesta noite aqui? Levanta a tua mão direita para cima, abre a tua boca, enche o teu pulmão de ar e glorifica o nome do Senhor. É assim mesmo, é dando glória e aleluia. É assim mesmo, é falando em línguas estranhas. Eu te pergunto: tem poder de Deus aí? Tem unção de Deus aí? Tem glória de Deus aí? Só quem está sentindo a glória de Deus, levante as duas mãos para cima. Cantar. Segure a mão do teu irmão que está do teu lado agora, vai, segura bem forte, levanta a mão dele para cima, guerreiro, levanta, sai das mãos do diabo, mas depois tem que passar pelo fogo. Se tu é crente sorveteriano, se tu é crente laudiceniano, se tu é crente que não gosta de poder de Deus, entrou numa enrascada. Nós aqui gostamos é do poder de Deus e da unção do Espírito Santo. Quem tem glória da glória. Arracamanturi bidiova na patuque nigse, epalaiotova na patuca mandará, epalaiotova na gacé, e catuca mandará banagandá. A glória de Deus está descendo aí. Enche o teu pulmão de ar, abre a tua boca e dá glória da. Olha aí, a argila já está soltando, ó. O barro já está soltando, ó. A pedra já está soltando. Só está aparecendo o metal, porque o metal já passou pelo fogo. Está passando pelo fogo. Isso. Abre a tua boca e glorifica. Abre a tua boca e magnifica. Ai, 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 ai. Que coisa boa é a glória de Deus. Que coisa boa é esse calor. Que coisa boa é essa língua. Que coisa boa é esse calor. Ai, que coisa linda. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. A glória é dele, o poder é dele, a igreja é dele, os jovens são dele, o pastor é dele, os departamentos são dele, o poder é dele, o fogo é dele. Quem quer a glória de Deus, ai, 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 ai. Eu assentei no meu coração esse ano que passou, eu falei: Deus, você é um homem não de púlpito, você é um homem de todas as horas. Sei que não deveria falar isso,
mas falo com muita humildade. Eu entrei numa campanha de 1 ano de jejum e falei para minha esposa: minha filha, vou voltar a ser o obreiro de antes, de pregar na rua, de pregar nos hospitais. Vou voltar a ser. Ela disse: vai. Comprei uma tenda que cabe 2.000 pessoas praticamente debaixo, com a nossa igreja, e começamos a evangelizar nos bairros da minha cidade. E eu falei para um pastor amigo meu: vou começar a pregar agora para pobre e para miserável. Ele falou: vai, rapaz. Aí eu saí com ele para o centro da cidade. Quando nós vinhamos no centro, tinha umas ciganas. Você chama de ciganas aqui? Ciganas que lê a mão e tal? Ciganas. Aquele monte de cigana. E o pastor olhou para mim e disse assim: vamos atravessar para o outro lado para ganharmos tempo. Falei: não, vamos passar no meio das ciganas. Ele falou: não, vão nos incomodar, vamos perder tempo. Falei: estou num propósito com Deus, vou passar no meio delas. Quando eu ia passando no meio das ciganas, ela olhou, uma daquelas ciganas olhou para mim e disse: ei, deixa eu ler a tua mão. Eu falei: sim, eu deixo a senhora ler a minha mão, só com uma condição: depois eu vou ler a sua. Se a senhora acertar tudo que a senhora falar e eu tiver o dinheiro, eu vou lhe dar. Se eu não tiver o dinheiro, não vou poder fazer nada. Mas a quantia que a senhora me pedir, eu tendo, eu vou lhe dar. Mas depois que a senhora ler a minha mão, eu vou ler a sua, tá bom? Ela falou: tá bom, feito. Dei a minha mão para ela no meio da rua, no centro da cidade. E ela disse para mim: tu não está de bem com a esposa que tu vive. Falei: mentira, me dou demais com a minha companheira. Estou vivendo o auge do meu casamento. E ela disse para mim: está de mal com o teu sócio. Eu falei: mentira, se tu soubesse quem é meu sócio, eu estou tão bem com ele que tu nem imagina. E ela disse: vai ter muitos filhos. Eu falei: mentira, tenho um, Mateus, quero ter mais um e pronto. Ela olhou para mim e disse: então encerrou aqui. Eu falei: não, dá a tua mão agora. Ela me deu a mão dela e eu falei: olha, eu quero te dizer uma coisa. Tu dorme do lado de um homem que toda semana te bate no rosto. É verdade ou não é? Ela falou: é verdade. Esses dias tu pulou da cama e pensou em matar ele e fugir do acampamento. Mas quando tu pulou da cama, olhou para ele, tu olhou também para os teus filhos e começou a chorar. E saiu no acampamento dizendo: Deus, por que eu vivo essa desgraça? É verdade ou não é? Ela disse: é verdade. Vítor da Assembleia de Deus, lá no Rio de Janeiro. Ele abandonou o acampamento de cigano tem mais de ano. E ele me ligou para o meu celular esta semana e disse: minha irmã, para tu saber que tem um Deus no céu que opera milagre na terra, Deus vai mandar um homem na tua frente esta semana. Este homem vai contar toda a história da tua vida. E quando ele contar toda a história da tua vida, tu dobra o teu joelho e aceita Jesus como teu único, suficiente Salvador. Eu falei: então, cigana. Ela dobrou o joelho. Quando ela dobrou o joelho, veio as outras ciganas, tudo. O que está acontecendo? O que tu fez para ela? Eu falei: não fiz nada. Responda para tuas colegas. E ela disse: eu estou entregando a minha vida a Jesus, porque este homem acabou de contar toda a minha vida. Todas as outras ciganas foram dobrando o joelho, uma do lado da outra. 11 ciganas de joelho dobrado, e eu no meio da praça, falando línguas estranhas, glorificando a Deus, e as ciganas se encontrando com Deus do céu. Ei, Deus faz, é isso mesmo. Tira das unhas do diabo para trazer para dentro da casa dele, para que a casa dele seja enfeitada. Nesta noite aqui, quantos querem a glória de Deus, o poder de Deus, a unção do Espírito Santo de Deus? Fique de pé. Escuta aqui, eu já estou terminando, eu vou orar por vocês. Quando Irão Abi pegava o metal que saía da montanha, ele tacava fogo. Quando o fogo pegava, o metal começava a borbulhar. A hora que a argila começava a soltá-lo, o barro soltá-lo, a pedra soltá-lo. Sabe o que o Irão Abi fazia? Ele pegava uma pá de 2 metros e metia para dentro da caldeira
e começava a mexer a caldeira, porque quando o metal começava a borbulhar, Irão-Abe não queria que o metal se perdesse. Então quando borbulhava, para ficar dentro da caldeira, ele mexia com uma pá. É por isso que João Batista disse: eu batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem atrás de mim vai batizar vocês com fogo e com Espírito Santo. E ele traz na mão dele o quê? A pá, uma pá. A mesma pá que estava na mão do Irão-Abe passou para as mãos de Jesus. Sabe para que esta pá? Sabe para quê? É porque quando o fogo pega na congregação, muitos que não gostam de sair pelos lados, né? Vazando, vamos embora porque acabou por aqui, já começou essa doidura toda. É crente aqui agora animado, pulando, saltando, falando em língua. E aonde tem fogo, o pecado é descoberto, o pecado é revelado. Eu vou sair por aqui e por ali. Aí então Irão-Abe deu o exemplo, colocava a pá para dentro e mexia. Nesta noite aqui vai querer pular fora, vai? O Irão-Abe, chamado Espírito Santo, vai colocar a pá dentro dessa caldeira aqui e vai mexer, vai ter que ficar aqui dentro. Não vai sair, vai ficar aqui dentro para sentir a glória de Deus na vida. Quantos querem a glória de Deus, a unção e o poder do Espírito Santo na vida? Quer mesmo? Quer mesmo? Então sai do teu lugar e vem aqui na frente. Eu fui lá na casa do irmão para fazer ele calar a boca. Cheguei lá, era um barraco caindo os pedaços no meio de uma favela. A minha esposa, muito crente, falou: vai devagar, senão tu mata o irmão. Falei: deixa para mim. Quando eu cheguei lá na favela, onde é que mora o irmão? Naquele barraco ali, ó, caindo nos pedaços. Barraco bem no meio da favela. Quando eu cheguei no portão, sacudi o portão, tremeu o barraco do irmão. Ele abriu a porta, levantou a mão e ó, glória a Deus. Falei: que foi, irmão? Está glorificando a Deus? Não, pastor, faz praticamente 5 anos que eu sou crente, nenhum obreiro vem na minha casa. O senhor chegou na cidade e já está aqui dentro de casa. O que houve? Eu tenho que glorificar a Deus. Falei: irmão, vim conversar contigo. Quando eu entrei dentro do barraco do irmão, eu disse: irmão, dá para me falar? Falou: antes de falar, ore. Ninguém entra dentro do meu barraco e fala qualquer coisa sem orar a Deus. Vamos orar, pastor? Falei: opa, vamos orar. Desculpa, ora tu, irmão. Ele abriu a boca e começou a orar. O Espírito de Deus desceu no barraco do irmão, me arrepiou os braços, me arrepiou o corpo. O Espírito Santo disse para mim: eu estou dentro do barraco do irmão. Aqui é o irmão e eu e o irmão. Aleluia! Quando terminou de orar, eu disse: irmão, eu quero conversar. Ele disse: eu quero te mostrar o barraco. Puxou a cortina, uma cama arrumadinha, me levou no banheiro perfumado. Nem era fogão a gás, fogão a lenha. Quando ele me levou no banheiro, eu olhei pela janela, o banheiro suspenso num precipício. Falei: irmão, não tem medo que esse banheiro caia despenhadeira abaixo? Ele falou: não, pastor, tinha antes de ser crente, agora não. A minha Bíblia diz que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião. Opa. Quando eu disse: irmão, senta, eu quero conversar contigo. Ele falou: antes do senhor falar, um testemunho. Posso? Pode. Ele abriu a camisa, umas perfurações de bala no corpo. Eu falei: o que foi isso? Eles 3 tiros de 38 em guerra pelo tráfico de droga, aqui alguns anos atrás. Um buraco aqui, saía aqui, pegava no braço. O que foi isso? Um homem com espeto me atravessou de um lado ao outro. O espeto passou 2 centímetros do coração e não me aconteceu nada. Me mostrou um risco no rosto. Falei: que foi isso? A polícia me levou para um valão para me matar. Me deu tiro de metralhadora. Nenhuma bala me pegou, só uma me riscou o rosto. Pastor, eu sou o maior assaltante de banco que existiu nessa cidade. Só de dentro do presídio, 4 assaltos a banco via celular. Comandei de dentro do presídio. E um dia apareceu na frente da cela um crente muito pobre, mas cheio da unção de Deus. O crente falou para mim: ei, irmão, Deus me mandou aqui te dizer que a porta do cárcere vai se abrir, e Deus vai te tirar no Natal daqui, para tu ir para dentro da casa dele e dar glória a Deus e aleluia. E pastor, conforme o crente falou, Deus cumpriu. E agora quando eu vou para o culto, o senhor começa a falar que Deus tem poder,
que Deus faz, que Deus está presente, pastor, eu não aguento, pastor. Eu tento me controlar, mas não dá. Eu sei de onde Deus me tirou, eu saio correndo, pastor. É de feliz, de alegre, eu bato palma. É porque eu sei quem Deus é para mim, pastor. Eu não tenho mãe, eu não tenho pai, eu não tenho irmãos, mas eu tenho Jesus no meu coração, que é tudo. Eu disse para o irmão, tá bom. Ele disse, fala que o senhor ia falar. Eu falei, não vou falar mais, eu vou embora. Quando eu fui sair, ele me pegou pelo braço e disse, volta, pastor. Ninguém sai da minha casa também sem antes orar dele. Quando ele foi orar, fui até o meio-dia chorando com ele e glorificando a Deus. Quando eu saí do barraco dele, fui até o meu carro, minha esposa estava lá. Eu apertei a mão da minha esposa e falei, a paz do Senhor. Ela disse, o que aconteceu contigo? Eu disse, eu virei crente agora. Ela disse, o que houve? Eu falei, amor, o homem é crente demais. Ela disse, que bom, que bom, que bom. Quando fui para o culto de terça-feira dar um ensinamento, o irmão lá batendo a palminha dele, correndo debaixo do fogo da unção, arrancado das mãos do diabo. Eu olhei os obreiros tudo sequinho, sem dar um amém, perna cruzada, lenço na rótula do joelho, olhando com os olhos, dizendo, manda ele calar a boca. Eu falei para a igreja, irmãos, os obreiros estão mandando eu fazer o irmão calar a boca com seus olhares. Mas a partir de hoje eu vou fazer um negócio. O irmão é um maluco na nave da igreja, eu sou outro atrás do púlpito. Se depender de mim, eu mando todos os obreiros descer e mando os irmãos da igreja subir aqui para cima.